Olá, internauta da Jovem Pan Online, hora da gente conferir os 5 assuntos que deram o que falar nesta semana na televisão. E olha que teve desde momentos mais tristes da morte, por exemplo, do Humberto Magnani, que estará entre os 5 assuntos mais falados, e até brigas nos bastidores que afetam o vídeo. Em quinto lugar, começamos com a briga do Magrão e do Celso Portiolli. Na verdade, um desentendimento que começou muito tempo atrás, quando o próprio Portiolli, nas redes sociais, disse que ele não podia fazer muita coisa no programa, porque o programa tinha um diretor. O Magrão, nessa semana, foi anunciado, sai para um período sabático, pelo menos um ano de período sabático, depois deve até voltar, ele vai cuidar da saúde, vai cuidar dos problemas pessoais dele, e depois tende a voltar em outro projeto no SBT. O Magrão é um daqueles diretores que está na emissora desde o começo, né? Ele trabalhou com o Silvio Santos antes ali na TV Paulista, passou pela Record, passou pela própria Tupi, para depois ingressar no SBT e foi até um dos diretores da TBS lá no Rio de Janeiro. Mas, por enquanto, sai do Domingo Legal e aí fica a expectativa, né? Nas próximas semanas, o que vai acontecer com o Domingo Legal? Qual a nova pegada do Domingo Legal? Agora, tem um detalhe interessante nisso tudo. Cuidado, viu? Tem muito boato por aí, tem muita gente falando, agora o Silvio Santos vai pegar a Eliana, vai mudar tudo na Eliana. Tem muito boato no SBT. O fato é que o Silvio está de olho mesmo no domingo, as mudanças vão acontecer, mas também não são mudanças tão drásticas como o período sabático do Magrão. Em quarto lugar, Superstar, que no domingo passado deu um susto na Rede Globo, ficou em segundo lugar na audiência, perdeu para a estreia do Luiz Bate no Domingo Show. Tinha lá a expectativa dele lá? Claro que tinha, mas o programa também, o Superstar, precisa mudar um pouco. Eu já ouvi muita gente dizer que o programa está muito segmentado, é um estilo musical predominante, precisa ter uma diversidade maior e até explorar um pouco mais cada participante. Em terceiro lugar, Bate no Domingo Show. Não tem como não falar dele. Foi a estreia, fez uma boa estreia lá. Na verdade, ele foi chamado o apresentador, o Luiz Bate, apenas para cobrir a suspensão do Geraldo Luiz. Mas como o resultado foi bom, ele passou, ficou lá em primeiro lugar, tal, deu a expectativa foi grande, a avaliação foi positiva. Resolveram deixar o Bate fixo no Domingo Show. A vida dele começou a mudar já a partir dessa semana. Teve no meio da semana, na quarta-feira, o Gugu, uma visita na casa dele para mostrar um lado mais humano. Afinal de contas, agora o Bate não está ligado mais só ao jornalismo, mas principalmente ao entretenimento. E aí tem uma coisa interessante, né? Na Record, o entretenimento e o jornalismo meio que se misturam, né? Gugu é da linha de entretenimento, mas produzido pelo jornalismo. Domingo Show tem um pé no jornalismo também. Então isso é interessante, essa mistura que houve na Record aos poucos e que se concretiza agora de uma maneira positiva nessa mistura do entretenimento com o jornalismo. Em segundo lugar, deu que falar Zé de Abreu no Domingão do Faustão. Acho que foi bacana, assim. Primeiro, Faustão já deixou bem claro que aquele quadro estava produzido 3 meses antes. Entregou até um segredo da sua produção, como as coisas são feitas com tanta antecedência na televisão. Coisa muito pensada na televisão. O quadro já estava sendo feito ali. E é óbvio que no final de semana teve toda aquela polêmica da cusparada do Zé de Abreu, um casal que, segundo o Zé de Abreu, ofendeu ali, xingou, mas ele também xingou, enfim, é esse clima político que a gente vê no Brasil, de disputas e muitas vezes de falta de respeito de ambos os lados, tanto do Zé de Abreu quanto do casal, porque estavam ali num restaurante. É melhor deixar esse embate político para outros lugares, mas você também tem a liberdade de fazer esse embate político lá. Só tem que ser civilizado para não ter a cusparada aí. Mas causou muita repercussão nas redes sociais e há uma expectativa neste final de semana do que o Faustão vai falar, né? O que o Faustão vai falar de toda essa reação? Como é que o telespectador, qual a leitura dele do telespectador disso tudo? Mas o importante é que, assim como o Ari Fontoura teve espaço, o Faustão deu espaço para o Zé de Abreu. Um pensamento totalmente contrário do ator. E em muitos momentos, dava para ver o Faustão botar a mão no ombro do Zé de Abreu e falar, calma, né? Deixa eu controlar um pouco a situação. Mostrou toda a habilidade do apresentador diante do que estava acontecendo no São Paulo. Em primeiro lugar, a lembrança de Humberto Magnani. Na segunda-feira,
o padre lá da novela Velho Chico. Na segunda-feira ele passou mal, teve um AVC enquanto estava gravando, foi socorrido. Na terça passou por uma operação, uma longa operação, e não aguentou, não resistiu ao AVC, veio a falecer. Humberto Magnani é um dos grandes atores da televisão brasileira. O elenco ficou consternado. O Benedito Rui Barbosa ficou muito abalado, porque o Benedito também passou por um AVC recentemente. Graças a Deus deu tudo certo com ele está aí escrevendo a novela, fazendo um grande sucesso, que é o Velho Chico. E o padre do Magnani era um personagem muito importante na novela. Ele meio que conduzia da primeira fase para a segunda o grande conselheiro da cidade, principalmente do coronel ali, e que fazia o equilíbrio entre a coisa mais humana, né, com o poder que existe ali. O padre conduzia, fazia esse equilíbrio e era o narrador da história. Faça um exercício, né, com algumas cenas, você pode ver isso na internet, nas cenas dele, fecha os olhos, você vai ouvir o Benedito Rui Barbosa ali. É o cara que está conduzindo a história, narrando. Carlos Vereza assume o papel a partir já da próxima semana. As últimas cenas foram mostradas aí, uma grande homenagem ao Magnani, ao Humberto Magnani, um dos grandes atores brasileiros. Se falou muito dele durante essa semana, e até para as novas gerações foram descobrir antigos trabalhos dele e o quanto ele marcou as nossas vidas. Esses foram os 5 assuntos mais falados sobre televisão nessa semana. Concorda? Manda uma mensagem para mim. variedades@jovempan.com.br, entra lá no blog parabolicajp.com.br e aí você comenta todos os assuntos sobre televisão. Esses 5 com certeza estão lá e muita coisa ainda virá sobre televisão, sempre lá. Até mais. Tchau, tchau.